Olá pessoal, então nesse nosso primeiro capítulo aqui, desse livrinho que estamos fazendo de cálculo dinâmico, nós vamos começar colocando esse videozinho, é um livro experimental e a ideia é que esse vídeo com o recurso de geometria dinâmica do GeoGebra possa nos auxiliar na compreensão dos conceitos de cálculo, em especial nesse momento, essa noção intuitiva, essas primeiras palavras aí sobre limites, né? Também vamos deixar aí, além do vídeo que discute esse nosso primeiro probleminha, um appletzinho do próprio GeoGebra, né, que nós construímos com a mesma ferramenta, onde você mesmo vai poder explorar aí esse conceito, né, logo na sequência do vídeo. Então vamos experimentando, você que está lendo o livro aí, né, galera do primeiro período de Engenharia Agrícola e Ambiental, vai dando um retorno, nos dizendo se está ajudando ou não, para que a gente possa avaliar a pertinência da continuidade ou não da construção desse trabalho. Beleza? Então vamos lá a esse nosso primeiro videozinho. Então vamos lá para um diagrama que ilustra o nosso problema introdutório. Vejamos, o problema diz o seguinte, né? A companhia ela opera com 80% da sua capacidade instalada. Essa é a política da companhia. Então, o gráfico aqui, ele ilustra o custo de produção em função do percentual da capacidade instalada que está sendo utilizado. Veja então que x, na medida que x varia aqui, eu estou variando o percentual que está sendo utilizado da capacidade instalada da companhia. E aqui, esse y está me dando qual que é o custo de produção para este percentual em centenas de milhares. Assim, por exemplo, quando a fábrica está com 15% da sua capacidade sendo utilizada, ela está fazendo isso a um custo de R$ 459.259. Então, aí, como a companhia tem uma política de manutenção que prevê que ela esteja sempre operando com 80% da sua capacidade instalada, o gerente quer saber o que, então? Quer saber qual é o custo de produção para este nível percentual, essa capacidade ideal de operação. Olha, a gente poderia imaginar de cara que para fazer isso bastava ele ir lá e calcular então o f de 80, né? O valor de f de x quando x é igual a 80%. Só que se eu fizer isso daqui, eu vou ter que esse denominador aqui, ó, ele vai zerar se eu passar o 80. Que significa que não dá para eu calcular direto. A ideia de limite que está por trás disso daqui, ela possibilita que a gente, então, consiga imaginar ou consiga estabelecer qual que é o custo de produção nesse 80%, sem fazer diretamente o f de 80, que é impossível para essa função que modela o fenômeno. Veja, aí é que está a ideia de limite. Eu vou então estudar o que está acontecendo com o valor da função quando o x fica próximo de 80. Então, nesse momento, eu vou me aproximar de 80 aqui pela esquerda e vou verificar o que está acontecendo com os valores da função. Então, vou observando os valores da função aqui na medida que eu vou chegando perto de 80. Observe que quando eu chego perto de 80 pela esquerda,
os valores da função vão chegando perto de quem? Os valores da função estão chegando perto de 7 aqui. Bom, e eu posso fazer os valores da função ficarem tão próximos de 7 quanto eu quiser, bastando para isso eu aproximar suficientemente aqui do 80. Veja que se eu colocar o x exatamente em 80, eu não sei qual que é o valor dessa função em 80. Ela não está definida para x igual a 80. Mas eu posso saber o que acontece quando eu estou aqui, ó, bem pertinho de 80. Então, chegando perto de 80 pela direita, eu percebo aqui que os valores da função estão se aproximando de 7. Veja, aqui eu estou em 6,78, cheguei um pouco mais perto de 80, 6,91, chegando um pouco mais perto de 80, 6,98, chegando um pouco mais perto de 80, 6,99. Então, eu posso fazer os valores da função, eu posso verificar o que está acontecendo com os valores de f quando eu chego bem pertinho de 80, aqui 6,997. Vamos ver o que está acontecendo com os valores de f quando eu chego perto de 80 pela direita. Veja, aqui eu estou em 7,17 com 100% da capacidade. Vou chegando perto de 80, 7,08, 7,05, 7,01. Então, o que está acontecendo? Quando eu estou chegando perto de 80 pela direita, os valores da função estão chegando perto de 7. Então, o que é estudar o limite dessa função f de x quando o x tende para 80, ou seja, quando o x se aproxima de 80. Estudar os limites da função quando o x se aproxima de 80 é verificar qual é o comportamento da função aqui quando eu tomo valores de x próximos de 80. Em particular, o que acontece quando x é exatamente 80 não me interessa. Nesse caso aqui, por exemplo, quando x é 80, a função não está definida, tá joia? Mas eu sei, então aqui, ó, eu posso verificar que o custo de produção no nível ideal, que é a política da empresa, fica perto de 7 centenas de milhares de reais. E ele fica tão perto de 7 quanto você precisar, bastando que você tome um percentual da capacidade ocupada suficientemente próximo de 80. Então, a gente pode afirmar que quando a fábrica está operando a uma capacidade a um percentual de 80% da sua capacidade instalada, ela está fazendo isso a um custo de produção de 7 centenas de milhares de reais ou 700 mil reais. Então, esse daí é o gráficozinho que ilustra a situação do nosso problema introdutório. Em particular, a gente diz que os valores da função vão ficar perto de 7, tão perto de 7 quanto a gente precisar, bastando que para isso a gente tome valores de x suficientemente próximos de 80. Tá joia? Então, quando o x cai dentro de um intervalozinho aqui contendo 80, ele vai cair dentro de um intervalo aqui, os valores da função, contendo o 7. Eu posso fazer esse intervalo
ficar tão pequeno quanto eu quiser. Ou seja, eu posso fazer os valores se tornarem tão próximos de 7 quanto eu quiser, bastando que para isso eu tome um intervalo suficientemente pequeno aqui que contenha o 80. Então é essa a ideia inicial, a ideia introdutória de limite e essa ideia que nós vamos aprofundar nas próximas sessões.